Nós os trouxas e eles os espertos. Certificado de trouxa, passado em cartório, é o que você recebe quando se engaja para defender cegamente algum partido político no Brasil. Qualquer partido político, seja para beneficiar o PT, ou PMDB, ou PSD, ou DEM, ou PQP, ou qualquer um dos surreais muitos partidos que pululam feito aves agourentas pelo Brasil. Em matéria de corrupção não sobra para quase ninguém no sistema político brasileiro. Creio até que quase nunca sobrou. Caso seja feito um levantamento acurado da matéria apenas nos últimos 100 anos. Porque cá para nós, desde que eu me conheço e já não sou nenhum garotinho, e tento acompanhar a política nacional, que eu escuto versões cada vez mais aterradoras, desassombradas e vexatórias deste mesmo aspecto pestilento que hoje assombra uma nação estupefata. Esse é o momento que vivemos, mais de 200 milhões de anônimas buchas de canhão, assistindo de camarote a derrocada do PT e presenciando agora a debacle política da outra banda podre, o PMDB, após a constatação de que a sinistra coalizão entre os dois partidos e seus coronéis aliados, oportunistas de última hora, com o intuito explícito de se entronizarem no poder e saquear o país, desembocou numa onda de corrupção jamais vista, cujo fedor fétido acaba de respingar também para os demais partidos de oposição, na ocasião, como o DEM e o PSD. Essa é a verdade que alguns já tinham até desconfiado, mas que agora ficou bem patente para todos e tem causado um clamor geral de indignação. Não é para menos essa indignação perante as assustadoras e descomunais evidências que incriminam boa parte das lideranças políticas do governo anterior e do atual. Sim, não é para menos. Mas existirá alguma utilidade em nós, os que nos dizemos moderados, simplesmente ficarmos nesse cabo de guerra, trocando tolas figurinhas acusatórias com os oponentes? Dos radicais de ambas as colorações, pode-se esperar qualquer atitude insana, sobretudo dos radicais esquerdistas ligados a partidos como a PT, o PCO, o PCdoB e similares, pois o que a eles resta é isso, jogar areia no ventilador, já que pela razão não tem como convencer ninguém em seu juízo perfeito, a não ser por lavagem cerebral. Quanto aos radicais direitistas, os eventuais partidos fascistas, as predadoras e não menos nocivas instituições financeiras e os grandes conglomerados, esses costumam ser mais inteligentes e, em geral, atuam em surdina, que é para obter resultado mais concreto, que o digam as Odebrechts da vida. Mas de nós, a grande maioria que se diz moderada e rejeita esses extremismos, espera-se uma atitude, no mínimo, um pouco mais inteligente. No entanto, não é a isso que se assiste nas redes sociais hoje em dia, o maior termômetro da opinião popular e do comportamento das massas, onde o que se vê é apenas cada grupo enfileirando argumentos acusatórios contra os oponentes, alguns plausíveis, outros nem tanto, e alguns verdadeiramente ridículos e absurdos na sua cegueira, criando inimizades e discórdias que em nada nos beneficiam.
como se as pessoas tivessem algum prazer em se aproveitar da desgraça que é termos uma classe política desse nível, tão rudimentar e aético, para promover uma autopromoção egóica. Muito raramente nos deparamos nós com uma discussão de alto nível, educativa, adulta, com mínimo de massa cerebral envolvida. Até quando nós vamos continuar bancando os trouxas, agindo dessa forma? Os políticos espertos de plantão agradecem, e como agradecem. Afinal, eles, os espertos, são mestres na arte de dividir os trouxas para se locupletarem à vontade. Assim, é que não existe nada mais tolo e ridículo do que essa guerrinha de provocações que muitos usam para defender o partido que apoiam e tentar, em contrapartida, incriminar o oponente, fingindo esquecer que, nesse quesito, todos têm rabo de palha, num círculo vicioso retroalimentado por uma raiz comum de ganância e sede de poder que cresce livre e sem limites e que parece não ter fim. Assim, para o momento, quando se tratar de corrupção, o máximo que podemos fazer, se pretendermos demonstrar alguma inteligência, é apoiar algum político com quem tenhamos afinidade ideológica e rezar para que ele esteja limpo e libado de qualquer acusação. Continuar a defender cegamente partidos e políticos de nossa preferência, comprovadamente corruptos, sejam eles de que partido forem, só atestam publicamente o nosso fanatismo e o orgulho desmesurado. Porque em vez de ficar apontando o dedo acusador para este ou para aquele partido, um exercício que vai se revelar bastante desgastante e ineficaz, por visar florescências e frutescências, mas que de fato sequer atinge a raiz mãe apodrecida, geradora dessas excrescências. O que todos precisam ter consciência é que precisamos começar a exigir mudanças de base profundas, que modifiquem na sua verdadeira essência o sistema político putrefato que nos governa, para que de fato se corte o mal pela raiz. Se conseguirmos superar esse estágio tribal inicial de mesquinha confrontação e revanchismo, a que somos levados pelo engajamento por motivos errôneos, como, por exemplo, acreditar que o nosso partido é idôneo e limpo, quando já sabemos que nenhum partido no Brasil é, e pelo orgulho ferido e pararmos de defender cegamente os políticos e partidos de nossa preferência contra todas as evidências em contrário, e desistirmos de revidar infantilmente, apenas apontando exemplos similarmente incriminadores aos oponentes, quando sequer aceitamos em nosso íntimo os exemplos que mancham de forma inegável as nossas escolhas políticas. Poderemos finalmente estar unidos nesse quesito e ter a força necessária para exigir as mudanças profundas que são necessárias e que jamais conseguiremos alcançar enquanto estivermos divididos. Só assim poderemos então passar para um estágio mais adulto da discussão, aquele que realmente conta e faz a diferença quando superado, ou pelo menos quando minimizado ao extremo, o obstáculo da corrupção. Seria a discussão de qual político ou partido de fato melhor defende as nossas convicções políticas e econômicas, e de discutir com profundidade exatamente em cima de tais diferenças, pois já é mais do que tempo de constatarmos que discutir em cima de dados como corrupção na atual conjuntura não vai nos levar a lugar nenhum. Não que essa discussão seja insignificante ou desnecessária, não é, muito pelo contrário.
é que, no atual sistema em que já constatamos que a corrupção, infelizmente, faz parte integrante do jogo político de todos os partidos, mantermos essa análise quase que apenas fixada nisso irá sempre nos levar a um impasse e a um beco sem saída. Não se trata simplesmente de ver se o político tem uma aparência pessoal, uma capacidade de persuasão que nos agrade, ou se tem lábia e empatia pessoal. Isso é primário. Trata-se de saber qual é a ideologia que ele defende, qual a plataforma política do partido a que ele pertence, e se as ideias que aquele partido e aquele político a ele afiliado defendem são as que mais condizem com aquelas que acreditamos e julgamos serem as melhores para o país em que vivemos. Trata de se informar com alguma profundidade sobre o que é liberalismo ou capitalismo, o que é socialismo ou marxismo em sua real essência, as duas correntes ideológicas principais que se contrapõem como alternativa social e econômica no mundo, e quais as sutis, porém importantíssimas gradações existentes entre os dois extremos dessas duas teorias, o capitalismo selvagem e o comunismo, ambas radicais, fanáticas e imunes a qualquer diálogo civilizado, das quais o mínimo bom senso indica que se deve manter distância absoluta. Trata-se de desmistificar inteiramente os mitos que cercam a concepção que formamos acerca de ambas as ideologias e de investigar de forma desapaixonada se os conceitos e preconceitos que foram inculcados em nossa mente a favor ou contra algumas dessas ideologias correspondem de fato inteiramente à realidade experimentada nos países que a praticam. Trata-se de saber se as tais ideias que adotamos, na prática, realmente conduzem o país aos rumos de bem-estar e progresso que desejamos, ou se fomos levados a acreditar em teorias enganosas com resultados frustrantes na prática. Trata-se de informarmos quais os resultados alcançados na prática por outros países que já adotaram as ideias que aquele político ou partido pregam, e se tais resultados foram no mínimo satisfatórios para a maioria da população daqueles países, ou até avaliar esses resultados em nosso próprio país, e ter a maturidade emocional de aceitar para nós mesmos o resultado de tal julgamento, por mais que esses resultados nos façam reconsiderar nossos conceitos, por vezes erroneamente cultivados ao longo de tantos anos. Trata-se inicialmente de escolher qual dessas bases ideológicas, com todos os seus defeitos, pois afinal não existe sistema político perfeito, e apenas nos cabe escolher o menos imperfeito, qual essas ideologias consegue oferecer maiores possibilidades de sucesso coletivo na prática, de cobrar dos políticos de partidos que dizem seguir essa ideologia que as coloquem efetivamente em prática para benefício de todos nós que os elegemos, e não apenas usarem das prerrogativas que lhe concedemos com o nosso voto para se saciarem com as benesses do poder, enchendo os bolsos de dinheiro, ainda mais quando são acobertados por essa indecência que é o foro privilegiado. Não se trata jamais de uma escolha emocional e imatura, baseada em teorias idealistas, utópicas e ineficazes, mas sim uma escolha racional e adulta. Afinal, é o nosso futuro, a nossa sobrevivência financeira, o nosso bem-estar material que está em jogo. Pode ser muito trabalhoso, mas é a única solução para sairmos da escravidão, da ignorância, do atraso, da miséria e do jugo de políticos oportunistas, populistas e predadores
que disso se aproveitam. Só assim nós deixaremos de ser os eternos trouxas e eles os espertos. Muito obrigado.